O servo. O profeta Daniel e o poder da integridade. A escolha de não se contaminar. Assim diz o servo. Para alguns cristãos, quando alcançam uma posição de autoridade, influência ou destaque, o coração é colocado à prova. Infelizmente, há aqueles que, ao invés de permanecerem firmes no compromisso assumido com o Senhor Jesus, deixam-se seduzir e corromper pelo sistema mundano. O brilho do poder, da riqueza e do prestígio, quando não é discernido espiritualmente, torna-se um laço que aprisiona e afasta da verdade. Temos visto casos em que homens e mulheres, outrora fiéis e zelosos pela obra de Deus, ao alcançar altos cargos, reconhecimento ou prosperidade material, passam a agir como os que não conhecem a Cristo. Abandonam os princípios da palavra, deixam de lado a humildade e a compaixão e, pior ainda, tornam-se motivo de escândalo para aqueles que um dia confiaram em suas palavras e testemunho. O impacto desse desvio é profundo, pois enfraquece a fé de muitos e mancha o nome do Evangelho diante dos que estão de fora. Para alguns, pode parecer impossível que alguém que professa o cristianismo e declara amor a Deus venha a se desviar quando atinge uma posição elevada. Mas a Escritura nos alerta que o coração humano é enganoso e que a soberba precede a queda. A verdadeira fidelidade se prova não apenas na escassez, mas também na abundância, não apenas no anonimato, mas também sob os holofotes. Por isso, todo aquele que ocupa lugar de liderança ou influência deve lembrar-se de que a autoridade é, antes de tudo, um ministério e não um trono pessoal. É um chamado para servir, e não para ser servido. Jesus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos para nos mostrar que, no reino de Deus, grande é aquele que se humilha e permanece fiel até o fim. O cristão que se mantém firme, mesmo diante das seduções do poder, demonstra que sua confiança não está nas glórias passageiras deste mundo, mas na recompensa eterna prometida pelo Senhor. O profeta Daniel é um exemplo vivo do posicionamento que todo discípulo de Cristo deve assumir. Mesmo servindo a um rei gentil, ele manteve-se firme no propósito de não se contaminar com o sistema vigente em que estava inserido. O texto bíblico relata: Então disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, de linhagem real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e com habilidade para servir no palácio do rei, e que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei determinou que recebessem diariamente uma porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, durante 3 anos, para então servirem diante dele. A estratégia de Nabucodonosor era clara: treinar Daniel, Ananias, Misael e Azarias não apenas na língua e na literatura babilônica, mas também nos costumes, valores e religião daquele império, para que abandonassem o Deus de Israel e servissem aos deuses da Babilônia. Contudo, Daniel discerniu a verdadeira intenção por trás desse plano e decidiu firmemente não se contaminar. Seus amigos compartilharam do mesmo propósito. Conforme o registro, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Com coragem e fé, ele pediu ao chefe dos eunucos, a quem Deus já havia inclinado o coração a seu favor, que os deixasse experimentar por 10 dias uma dieta simples de legumes e água, em vez da comida do rei. Essa decisão, aparentemente pequena, revelou-se um ato de fidelidade e resistência espiritual que marcou toda a trajetória de Daniel. Ele não apenas preservou sua integridade diante de Deus, mas tornou-se um exemplo atemporal de firmeza, discernimento e obediência, mesmo em meio a pressões para que aceite o sistema do mundo. No princípio, o eunuco hesitou, pois temia a reação do rei. No entanto, acabou atendendo ao pedido de Daniel. No fim dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor e estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Mas afinal, qual era a contaminação a qual Daniel se referia ao recusar os manjares reais? As iguarias do rei, antes de serem servidas, passavam por rituais e eram consagradas aos deuses da Babilônia. Além disso, eram preparadas segundo costumes pagãos, contrários às leis judaicas. Consumir tais alimentos não era apenas uma questão física, mas espiritual, pois significava participar de práticas idólatras. Ainda hoje, em certos rituais de feitiçaria e magia negra, alimentos são consagrados a demônios e, ao serem ingeridos, podem servir como porta de entrada para influências malignas sobre a vida da pessoa. Para jovens cativos, a oportunidade de viver no palácio e desfrutar das iguarias reais seria tentadora. Muitos aceitariam sem questionar. Contudo, Daniel e seus amigos decidiram firmemente em seu coração não se contaminar, escolhendo permanecer fiéis a Deus, mesmo em terra estrangeira. Aqueles jovens poderiam simplesmente aceitar a situação e se conformar, cedendo à proposta do rei, afinal eram escravos e, naturalmente, deveriam obedecer às ordens impostas. No entanto, recusaram-se a seguir tais ordens,
pois percebiam que, por trás delas, havia uma estratégia maligna para dominá-los e torná-los inoperantes na obra de Deus. Daniel e seus amigos decidiram, ao contrário, permanecer firmes na conformidade com a palavra de Deus, recusando-se a se contaminar com os manjares do rei. Isso porque a conformidade com Deus é totalmente oposta à conformidade com o mundo e à satisfação da carne. Ao escolher seguir e ser fiel ao Deus de Israel, Daniel priorizou manter-se puro, afastando-se das influências mundanas e carnais. O Senhor guia continuamente aqueles que o seguem com sinceridade de coração, impedindo que sejam moldados pelas circunstâncias terrenas. E, quando agimos de acordo com a sua vontade, que é contrária à vontade do mundo e da carne, ele sempre nos honra. Isso tem ocorrido quando alguém ainda não está totalmente alicerçado na palavra de Deus e disposto a renunciar totalmente ao mundo e à carne. E são levados pela sutileza do diabo a se contaminarem com as práticas mundanas e com isso passam a negar a Cristo e a sua palavra, apenas para não serem rejeitados por aqueles que fazem parte desse grupo. Por não terem uma determinação de honrar a Deus acima de tudo, sucumbem a esse laço do diabo. O profeta Daniel provou que é possível servir a Deus e servir aqueles cuja motivação são influenciadas pelo inimigo. Pois, Deus sempre dará escape para aqueles que não querem se contaminar, e nem deixar que sejam laçados pela fama, poder, honra e riquezas. Que isso sirva de exemplo para nós, onde devemos sempre colocar a Deus acima de tudo, lhe dar honra e obedecê-lo, pois agindo assim, o Senhor nos livrará de grandes laços, e seremos usados nesta posição para frustrar a ação do diabo. O profeta Daniel é a prova de que é possível servir a Deus mesmo em ambientes hostis, onde a motivação das autoridades e das pessoas ao redor é influenciada pelo inimigo. Ele não se deixou seduzir pelas glórias desse mundo caído. Que essa lição nos inspire a colocar o Senhor acima de tudo, honrando e obedecendo com fidelidade. Assim, seremos guardados dos laços do maligno e usados por Deus para frustrar os planos do inimigo, permanecendo firmes até o fim. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Oi, venha fazer parte deste ministério e nos ajude na divulgação da palavra de Deus. Seja edificado e divulgue para quem não conhece. Com isso, você estará frutificando, dando fruto. Inscreva-se neste canal, dê o like, compartilhe e comente. Essa atitude lhe trará grandes bênçãos. Shalom.